Fala concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e principalmente para concurso público. Olha só, você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, então preparei aqui esse primeiro vídeo que eu já vou lhe ajudar com muita informação pertinente, relevante sobre a prova discursiva, né, para esse tipo de tema aí da Banca Sebrasp, né, para o concurso, tá, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, tá, gente? Então, eu peço que você preste muita atenção nesse nosso primeiro vídeo, tá? É o primeiro de uma série de vídeos que eu vou falar aqui sobre a prova discursiva, sobre alguns procedimentos da Banca Sebrasp para que você consiga tirar uma nota excelente nessa prova aí, que com certeza ela vai ser o diferencial que é a prova discursiva para esse concurso. Então, olha só, eu peço aqui para você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá bom, gente? Tem muita coisa boa aí para esse concurso, tem muita coisa que eu vou oferecer para você aí, material suficiente para lhe ajudar na sua aprovação, tá ok? Eu só peço aqui um pouco de desculpa aqui, tá? Porque eu estou num lugar um pouquinho não apropriado, não estou no meu estúdio, tá? Porque eu estou aqui num período de férias, lógico, gozando das minhas férias. Mas, evidentemente, eu estou fazendo algo que eu gosto, tá? Não estou trabalhando. Então, eu estou aqui improvisadamente dentro do meu veículo, né? Preparando esse vídeo aqui, mas eu tenho certeza que o conteúdo dele vai ser essencial para a sua aprovação, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouco o meu rosto, tá? Então, está aqui, ó. Olha só, gente. Alguns já entraram em contato comigo e eu já deixo bem evidente, tá? Ó, estou confeccionando e-book, tá? E-book para ajudar na sua aprovação, tá? Um preço bem acessível, apenas R$20. E-book que eu vou detalhar, principalmente você que vai fazer a prova discursiva dessa banca a primeira vez, é essencial. Também para você que porventura não é a primeira vez, já conhece a banca, mas tem sempre ali dicas preciosas para ajudar na sua aprovação, tá, gente? Temas prováveis, de acordo com o edital, tá? Eu já chamo inclusive a atenção para esse elemento aí, ó, tá? O tema que a banca vai cobrar, tá? Para alguns cargos, né? Isso, né? Eu não estou falando aqui para delegado, tá? No caso aí é tema relevante, tá? E atual dentro, né, da área de segurança pública, ok? Então, tema da atualidade, só que a banca deixou bem evidente que o recorte temático vai ser aquele tema que, além de ser relevante, além de ser da atualidade, né, isso no nosso contexto odierno, ele vai ter que estar dentro aí da área da segurança pública. E tem muito tema aí bom para você treinar. Eu, graças a Deus, em alguns concursos, né, dessa banca, realizada pela Banca Sebrasp, eu acertei o tema. Quem sabe a gente não acerta mais um aí, tá? Para ajudar com certeza no desenvolvimento do conteúdo, certo, gente? Então, concurso público aqui, tá? A gente vai focar aqui para a Polícia Civil de Pernambuco. Gente, olha só. Aqui eu já deixo o meu zap profissional, que eu só uso para isso. Se você me ligar, eu não vou atender. Então, nesse zap, futuramente, para você adquirir o e-book, correção, recurso, tá? Então, esse é o meu zap profissional aqui, não muda desde o meu primeiro canal aqui no YouTube, é esse mesmo número aí, certo? E também entendendo que algumas pessoas têm a opção de não usar o WhatsApp, eu também tenho aqui o contato, que é o meu e-mail, bem como lá no meu perfil no Instagram, ok? Que também tem muita coisa, dicas que eu coloco lá para ajudar você, ok? Então, esses aqui são os meus contatos, a minha forma é você entrar em contato comigo, além aqui, claro, no meu canal, no YouTube também. Gente, aí olha só, professor, vai ter correção? Vai, gente. Para quem já está aqui, por exemplo, no meu projeto, está lá no meu zap, está no meu projeto, tem um valor, já que esse valor ele não sofre alteração, tá? Então, o valor ali de quem já estudou comigo em outros concursos e tal, muitos até passaram, mas continuam e querem mudar de cargo, lógico, pela questão salarial, né, remuneração, ou cargo, enfim. E assim, tá? Para você que, por exemplo, quiser correção individual, professor Alessandro, tá? Em que eu faço o apontamento de acordo com a Banca Sebrasp, tá? O que ela indica, o que ela vai avaliar de você, eu faço, ok? Claro, com maior tempo,
maior dedicação, ok? E aí o valor da correção individual é apenas R$15. Se você tiver interesse por pacotes, eu tenho também, por exemplo, pacote de 3 correções por R$40 e assim a dependendo da necessidade. Então, normalmente quem faz 3 correções comigo, eu já digo que já é suficiente, tá, para ajudar, porque o interessante é o que nessa banca? O segredo é você abordar o conteúdo e, é claro, evitar cometer o maior número de erros possíveis, que aí você consegue tirar uma nota alta na banca Sebrasp, certo, gente? Então eu faço isso, você recebe o material em PDF, mas também eu comento e tiro dúvidas, ok? Então olha só, prova discursiva, nossa aula 1, tá? Depende de você aí para nós termos já a nossa aula 2, ok? Eu peço, reitero a você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal no YouTube, professor Alessandro, me siga lá no Instagram. Vou falar aqui alguns segredos da banca, evidentemente já com exemplo de texto, para você ter mais ou menos noção do que te espera o Sebrasp, né? O padrão, o estilo Sebrasp, tá, gente? Então olha só, rapidamente aqui, eu destaco algumas partes do edital, não vou enfatizar tanto aqui. No caso, esse vídeo ele é voltado para os cargos de agente de polícia, tá? E de escrivão de polícia, né? Cuja prova discursiva terá como pontuação máxima de 30 pontos, ok, gente? Então esse vídeo é focado aqui para vocês que vão fazer para um desses 2 cargos aí. Então, no demais são as informações concernentes, tá? Aí eu quero destacar aqui, ó, que é justamente um elemento que eu já vou lhe passar informações aqui importantes sobre esse procedimento da banca Sebrasp. Então, vai valer 30 pontos. E aí tem os critérios de avaliação. E eu quero chamar a atenção, é justamente aqui, ó, tá? Nessa aqui, para mim, é a fórmula fria, tá? Essa é uma classificação, viu, gente? Minha, aqui, ó, do professor Alessandro. Por que fria, professor Alessandro? Porque aqui, ó, gente, não importa para a banca, ó, por exemplo, se você tem um poder de síntese muito grande. Por exemplo, tem gente que consegue escrever, por exemplo, aqui, ó, em 30 linhas, não é isso? Ó, até 30 linhas. Tem gente que consegue escrever em 30 linhas, tá? Aliás, que consegue escrever em 20 linhas, o que algumas pessoas conseguem escrever em 30 linhas. Então, o que acontece? Ó, se você escrever para essa prova discursiva aqui, ó, mesmo que você tenha o poder de síntese, isso é uma consequência, isso é algo, aliás, isso é algo que a gente pode observar, tem pessoas que fazem isso e tudo mais, etc. Ok? Tem gente que tem essa capacidade. Mas se você fizer um texto para essa banca aqui de 20 linhas e outro fizer de 30 linhas, fechar o conteúdo dos 2, você vai tirar uma pontuação menor, tá? Simplesmente pela questão do número de linhas, porque tem aqui essa fórmula, tá? Aqui, ó, nessa equação aqui, nessa fórmula aqui da composição da sua nota, leva-se em consideração o número efetivamente de linhas escritas. E a banca no edital ela determina, discrimina o que seria essa linha, né? E tudo mais. Então, o número de a nota em relação ao conteúdo, aí o fator de ponderação, que eu acho bastante alto, 6 aqui, viu? Tá? Em alguns concursos para nível superior, a banca optou pelo 3, ponderação 3, mas de vocês ela colocou aqui um número de ponderação que eu acho bastante alto, que nesse caso aí vai ser multiplicado pelo número de erros, o número de desvios que a banca, tá, explicita aí na sua grade de correção, que para mim é uma das mais simples. Eu particularmente gosto de trabalhar com essa banca aqui, com essa grade de avaliação da banca Sebrasp, tá, gente? Então aqui, ó, já preste atenção nisso aí, ok? Então, professor, eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever texto de 30 linhas. Então, por isso que no meu material normalmente tem estruturas coringas. Tem uma que é bastante utilizada, já foi bastante utilizada por outros candidatos em outros concursos, inclusive no estado de Pernambuco, tá, gente? Ok? Para professor e tudo mais, etc. É a estrutura que se encaixa em qualquer tema, que aí você vai conseguir escrever o seu texto em 30 linhas, haja vista que isso influencia, tá? Então tá aqui, ó. Aqui é um exemplo, ok? Ó, de uma grade de avaliação da banca. Então ela vai avaliar o seu texto aqui em 2 aspectos, ó, o macroestrutural, certo? E o aspecto microestrutural aí, certo? Então, essa questão aqui, o item aspecto macroestrutural, a banca vai avaliar o quê? O seu domínio de conteúdo. Nesse caso, para mim, preparar material, por exemplo, para eu preparar material, perdão, eu acho interessante, mas eu penso que, por exemplo, alguns candidatos, para algumas candidatas, eu penso que vão acharam ruim esse tipo de tema, porque normalmente a banca ela gosta, né, de temas
temas da prova discursiva que sai lá do conteúdo específico, né, do conhecimento específico. Então, você estudou para a prova objetiva, praticamente você estudou para a prova discursiva. E aqui não, é como se fosse uma informação a mais, é um conteúdo a mais, porque você vai ter que ler, né, adquirir, por exemplo, leituras que estejam relacionadas que sejam da atualidade, mas que sejam especificamente aqui voltados para a área de segurança pública. Então é como se fosse um conteúdo a mais. Outros não veem por esse lado, né? Porque é bem melhor, professor, pela questão do tema da atualidade, etc. Enfim, tá? Não vou entrar nessa questão aqui, porque o importante é que eu vou fazer um material para ajudar aqui a você, justamente as pesquisas que eu faço, investimento que eu faço, por exemplo, em revistas, aplicativos com revistas, para eu estar confeccionando temas para, quem sabe, mais uma vez acertar o tema, tá bom, gente? Então, olha só, a banca, tá? Vou já mostrar aqui um tema para você ter uma noção melhor. A banca, ela trabalha, tá, com aspectos, e eu acho muito bacana isso aqui, ó. Por exemplo, aqui a banca, qual é o tipo de texto, professor, que a banca vai cobrar de mim? Vai cobrar uma dissertação expositiva, um texto dissertativo expositivo, tá? Não é uma dissertação argumentativa. A banca, ela tem preferência por dissertação expositiva. E o que significa? Que você vai simplesmente analisar o tema, você vai explicar o tema. Você não precisa, por exemplo, fazer uso de repertório. Não é, por exemplo, uma redação igual que você faz para uma outra banca, Instituto UCP, ou, por exemplo, o modelo Enem. Não. Aqui o que eu acho interessante é que se você, por exemplo, pegar cada aspecto, tá, que vai estar lá no tema, e às vezes ainda tem a frase temática, aí você der conceito, der exemplo. Se, por exemplo, como é da área de segurança pública, meu irmão, por exemplo, aqui uma fundamentação coringa, eu digo que é o artigo 144, né? Isso aqui com certeza você vai poder usar em qualquer tema, porque ele vai sair da área de segurança pública. Então, um exemplo. Mas aí você não precisa, por exemplo, decorar, usar, por exemplo, citação de algum autor, lembrar de, por exemplo, de filme. Aqui não, aqui, gente, a banca, ela quer o quê? O que você, por exemplo, o que ela solicitar, o que ela pedir no aspecto, aí sim, você tem que discorrer sobre tudo, tá? Então, olha só, vamos lá. Aqui ela avalia, por exemplo, a questão da apresentação do teu texto. Então, conta a questão de letra, palavras legíveis, tá aí, ó. Observe aqui, ó, que tá bem especificado isso. Se você respeita as margens, tanto à esquerda quanto à direita, ok? Então, às vezes tem pessoas que têm medo de, por exemplo, de errar na divisão silábica, na transliteração, acaba deixando espaço. E a banca observa isso, lógico. Indicação de parágrafos e a estrutura textual, se você organizou o texto, ele está bem estruturado. E aqui a questão do tema, tá? Um item muito importante, ok? A princípio, você precisa abordar o tema de maneira completa para você fechar o conteúdo. Muita gente consegue fechar conteúdo para essa banca, ainda mais nesse caso, né, tema da atualidade relacionado à área de segurança pública, né, gente? Então aqui é um exemplo de um outro que eu não vou enfatizar o tema, mas eu vou só chamar a atenção aqui, ó. Por exemplo, ó, vai ter a escala de pontuação, como você pode observar. Aí aqui, ó, por exemplo, quem fez esse texto recebeu uma pontuação maior do que parcial. Aí tem tangencial, tem parcial, tem quando foge do tema, nesse caso aqui, aliás, que não abordou, que nesse caso tiraria 0, tá? Então a banca, ela faz isso aqui, ó. O candidato apresentou noção geral de sustentabilidade, aqui nesse caso, aí anota, ó, teve essa escala aqui, ó. Relação, aí outra escala de pontuação. Aqui significa que a pessoa conseguiu abordar no texto, ó. Então, os avaliadores vão ler o texto, observar que a pessoa fez essa relação aqui entre sustentabilidade e prática pedagógica, tá aí. Então, majoração máxima, aqui exemplo de prática pedagógica, enfim. Aí aqui, por exemplo, nessa parte da grade, né, de avaliação, a banca especifica os erros. Nesse caso, os erros são de grafia, tá? Eu vou resumir lá no final, mas eu quero só reiterar aqui, gente, que eu já vi situações absurdas com essa banca. Então, por exemplo, tem um avaliador que descontou ponto aí. Teve gente que não entrou em concurso de alto patamar porque não colocou, por exemplo, a perninha do T, os pontos nos is. Tem gente que já entrou para requerer, no caso, recurso, inclusive na esfera judicial contra essa banca,
porque descontaram a ausência de pontos nos itens. Isso acontece. Tem avaliador da banca que não observa isso. Mas tem avaliador da banca que observa isso aqui e outras coisas. Então, sempre quando eu faço a correção, eu faço esses apontamentos aqui na questão de grafia, diferencial E do E, por exemplo, o está do esta, enfim, tá? Então, como eu sempre digo, não é bom depender da mão de avaliador, tá? Porque no caso, como a correção é sua, do seu texto, não tem como você entrar, por exemplo, com recursos, seja na esfera administrativa ou extra-administrativa, nesse caso, né, na questão judicial, e aí você comparar outro texto fica inviável. Então, eu falo isso porque eu já acompanho essa banca há bastante tempo. E a propósito, né, eu a conheço, graças a Deus, desde a aprovação do meu primeiro concurso, né, para professor, que foi justamente essa banca aqui, banca Sebrasp. Então ela me traz boas lembranças de acerto de temas, de vitórias em recursos, de notas excelentes dos meus alunos, graças a Deus, usando estruturas Coringa. Quem sabe você futuramente não vai estar aqui também, tá? Aí, olha só, gente, outro aspecto é a questão no e-book. No e-book eu vou discriminar essas informações aqui para você, tá? Morfossintaxe, pontuação. Então, tem recursos que eu já ganhei nesse sentido, porque tem avaliador que confunde, por exemplo, grafia com pontuação, principalmente a questão da crase, por exemplo, e tal. Até porque a grade, por ser simples, ela não tem como prever todas as ocorrências, né? Então, questão da morfossintaxe, aqui a banca vai observar, por exemplo, os avaliadores, né? Uso da crase, regência nominal, verbal, concordação nominal, verbal, enfim. E também junto com a pontuação, propriedade, vocabular, ou seja, se você, por exemplo, não utilizou uma palavra, por exemplo, acontece muito isso, ó, vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Muita gente utiliza o verbo trazer, por exemplo, na dissertação, no sentido de causa. Isso aqui é uma improbidade vocabular. Então, por exemplo, a segurança pública, ela traz um desafio muito grande para os governos do Brasil. Não, ela causa, ela provoca, ela proporciona, ela exige. Então, acontece muito isso aqui. Então, isso é um exemplo. Aí, vamos dizer lá que você diz, determinada ação do ser humano fere, no caso aqui, não. Aí você tem que usar o que? Viola, né? Infringe, enfim. Então, é mais ou menos isso aqui, como eu falei no meu material. Eu detalho, tá? Logo, logo eu estarei divulgando quando ele estará disponível. Aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais. Aí o resultado, a banca vai colocar aqui, ó. Tá aqui a equação. Tá aqui a fórmula. Aí aqui o número de erros. Olha só, gente, o número total de linhas efetivamente escritas. Como eu falei, isso aqui é muito importante, tá? Então, cada linha é uma informação no texto. E aí, nesse caso, como eu disse, ó, quem escrever o texto em 30 linhas para essa banca, tira uma pontuação maior de quem escreveu o texto em 25 linhas. Tá aqui, é fórmula. Aí, meu filho, não tem com que chorar e tudo mais. Aí ia dar a nota provisória, enfim, tá? Nesse caso aqui, ó, eu não vou ler. É mais ou menos, tá, gente? É mais ou menos o texto que você vai fazer, é mais ou menos nesse aqui. Nesse caso, não tem esse texto aqui, ele tem, por exemplo, uma estrutura de um parágrafo para a introdução, onde a pessoa contextualizou o tema, os aspectos. Aí depois, 2 parágrafos para o desenvolvimento, né? Aqui nesse caso, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E aqui um parágrafo para a conclusão. Isso aqui não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, tá? O importante é que aqui para a banca Sebrasp, a banca colocou, por exemplo, lá 5 aspectos, aqui nesse caso aqui, ó, 4 aspectos. Aliás, 4 aspectos. Então, o que acontece, gente? Aqui, ó, você não precisa na introdução contextualizar, por exemplo, o tema, os aspectos. Você pode, para essa banca, por exemplo, você pode começar o seu texto bem assim, ó, inicialmente, vírgula, tá? Aí tem lá a pergunta que a banca fez, por exemplo, o Brasil é o país da impunidade? Aí coloca, inicialmente, mesmo que o Brasil apresente um alto índice de crime, assaltos e tudo mais, etc., o Brasil não é o país da impunidade, haja vista que. Ou seja, eu já vou explicando, tá? Preliminarmente, vírgula, e já vou abordando, tá, gente? Aqui não precisa, tá? Pro Sebrasp, preste muita atenção. Você não precisa, tá, contextualizar muito aqui. Você já pode ir abordando, porque às vezes a banca ela coloca muito aspecto. E aí, meu irmão, acaba que em 30 linhas fica pouco espaço
para você conseguir discorrer nesse espaço de 30 linhas. Então você já pode começar o seu texto diretamente, de maneira objetiva, de maneira clara, e já vai abordando. Aí aqui o que eu acho interessante é usar, por exemplo, conectivo no início do parágrafo. Então, por exemplo, inicialmente convém discorrer sobre, por exemplo, o papel da polícia civil no enfrentamento à violência urbana no Brasil. Aí vamos dizer assim, aí no outro parágrafo, além disso, vírgula, é fulcral analisar o direito à segurança pública previsto no escopo da Constituição Federal de 88. Esse tipo de coisa. Então é muito importante que você coloque, por exemplo, aqui o conectivo, o tópico frasal, que aí você já vai apresentando o quê? Cada aspecto que você vai apresentar no seu texto. Então eu detalho isso aqui, por exemplo, nesse tipo de tema aqui que a banca ofereceu, aliás, proporcionou, eu falei nas minhas aulas, inclusive aqui no meu canal no YouTube, eu digo, olha, a banca ela está fazendo uma inovação, ela está colocando frases, aspectos com perguntas, é importante que você responda. Tudo isso é detalhe no meu e-book, tá, gente? Para ajudar na sua aprovação, ok? Temas, aspectos do tipo medidas, ações, você tem que citar e explicar pelo menos duas medidas, pelo menos 2 ações, tá? Então, mais na próxima aula eu vou detalhar melhor, ok, gente? Tá aí, ó. Então, aqui a pessoa que fez esse texto, olha só, de 100 pontos, tirou uma nota que eu considerei bastante alta, né? 92,5. Lógico que o número de erros aqui acaba que a pontuação cai um pouquinho, tá? E aqui é interessante que a banca, ela identifica lá no texto, ó, quais são as linhas, né, para cada linha, o tipo de desvio, tá, gente? Então tá aqui, ó. Não tem muito segredo. Se você pode pegar aqui, ó, pausar o vídeo, dar uma lida aqui, ó, você vê que não tem negócio de citação, muitas estratégias argumentativas nesse caso, tá? O importante é que você, na dissertação expositiva, você não vai ter que apresentar tese, posicionamento, não. Você vai ter que analisar, você vai ter que explicar, você vai ter que dar conceito, exemplos, relação de causa e consequência. Ah, professor, mas eu lembrei de uma legislação específica, eu lembrei de uma frase aqui. Se for lhe ajudar na abordagem do tema, por exemplo, lá, ó, causas dos desafios relacionado, por exemplo, vamos colocar aqui um tema, a violência policial no Brasil, por exemplo. E aí você discorreu apenas uma causa. Colocou legislação tudo, mas você discorreu só apenas uma causa. Você vai ficar, por exemplo, aqui nesse caso, metade da pontuação. Ok? Então, muita atenção nisso aí. Uma primeira causa ou desrespeito, ou refere-se, aí explica, dá o conceito e tal, etc. Aí, ponto seguida. Além disso, ou outra é muito importante, gente. O seu texto ele tem que ser, tá, nesse sentido de simplicidade, para quem for ler, entender logo de cara, porque eu sempre digo, tá? Os avaliadores eles têm uma série de textos para corrigir, e aí quanto mais simples você deixar para ele ler, tá? Mas logo ele lendo o texto, ele já entendendo que você está abordando aspecto 1, aspecto 2 e tal, etc., melhor, tá ok? Aqui, por exemplo, um tema, né? Tá? Um tema que a banca já cobrou, nesse caso aqui, certo? Olha só, nesse caso não teve frase temática, a banca teve a questão aqui de aspecto, tá? Então, o racismo como um problema estrutural no Brasil. Aí o candidato tinha que discorrer, citar e explicar, né, fatos e informações sobre o que seria esse racismo como um problema estrutural. O que significa isso? Aí, de repente, você, por exemplo, vai abordar um tema como esse. Professor, eu preciso conceituar. É importante, porque você tem que considerar que o seu texto, você não está escrevendo para alguém que sabe tudo. Aqui você tem que esclarecer. Então, o racismo como o racismo estrutural no Brasil consiste nisso. Forma de racismo estrutural pode ser, por exemplo, encontrada nas manifestações e tal, etc. É isso, nesse tipo de coisa, tá? A criminalização do racismo no Brasil, por exemplo, aí tinha que discorrer, é crime, não é crime? Tem, por exemplo, hoje na questão da atualidade, né? Nosso contexto odiar na questão da injúria racial, enfim, tá? Inclusive esse é um dos temas também que estará no meu e-book. A necessidade de representatividade para o combate à discriminação racial brasileira. Então tá aqui, ó, mais ou menos nesse sentido, né? A banca deixa aí, vai dizer mais ou menos quanto vai valer cada aspecto, e aí tudo que ela solicitar, às vezes tem texto motivador, às vezes tem imagem, às vezes apenas uma frase, enfim, tá?
E aqui eu vou deixar já para você, se quiser treinar, ó, só vou dar uma atualizada bem aqui, ó, nesse caso, agente de segurança pública, que é algo que a banca gosta. Aí você vai colocar lá, ó, policial civil, tá? Nesse caso aí, ó. Então eu coloco, por exemplo, aqui, gente, nos materiais que eu faço, que eu confecciono, então eles provêm de leitura, ok? Por isso que eu agradeço muito a você que adquire. Eu sei que tem algumas pessoas ali que vêm, poxa, professor, estão compartilhando e tal, alguém vem assim no grupo, mas não, vem aqui lhe pagar que é apenas R$20 e tudo, etc. Então eu sei que eu estou à mercê desse tipo de coisa, tá? Mas meu muito obrigado a você, porque ó, não é fácil, não é assim fazer um material como esse, ainda mais nesse tipo de coisa aqui, ó, que eu faço porque eu gosto mesmo, tá? Como eu falei, eu estou fazendo vídeo aqui agora, é porque eu gosto, não estou trabalhando, tá bom? Então, estou de férias, mas nem por isso eu disse, poxa, eu vou fazer um vídeo aí pro pessoal lá de Pernambuco, da Polícia Civil, que já estão me procurando, já estão aqui, professor, vai ter material, vai ter aula e tudo. Então, gente, aqui já é o nosso pontapé inicial, tá bom? Para a semana já estarei em casa, no meu estúdio. E assim, se for necessário fazer outro vídeo antes de lá, eu vou fazer. Se não, vou fazer lá, já estarei no meu estúdio, tá? E aí a gente vai abordar questão de temas ou outro aspecto mais interessante também. Certo? Então tá aqui, ó. Eu coloco textos motivadores para que servem? Para você ler, para você se inteirar, tá? Por exemplo, tem aqui da atualidade, por exemplo, gente, o que for relacionado inteligência artificial e segurança pública, meu amigo, pode ler, pode se inteirar. Por exemplo, o uso do algoritmo, essa questão das potencialidades, né, do uso da inteligência artificial, reconhecimento facial, também, claro, os limites. Isso aqui é coisa que a banca gosta, tá? Não gosta só disso. Por exemplo, a questão da violência contra a mulher é um tipo de tema que caiu uma vez ou outra. Enfim, estelionato digital, por exemplo, você saberia discorrer isso se a prova discursiva fosse hoje? Você, futuro policial civil, você saberia? Então tá aqui, ó. Tá? Então, até meados, por exemplo, eu estou preparando alguns temas, mas até meados, por exemplo, do mês de janeiro, tá? Então eu preciso estar eu preciso estar lendo jornais, revistas, porque de repente pode ser que tenha um tema que vai ser cobrado, porque a banca ela gosta desse tipo de coisa, né? A questão, por exemplo, hoje regulação da internet, de violências que acontecem e tudo mais, etc. Então, é tipo de temática que eu preciso ler, preciso aprofundar e aí preparar um tema dentro daquilo que a banca pode cobrar. Então graças a Deus, dessa maneira, por exemplo, no concurso do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que eu coloquei lá, né, atualidade, eu digo, ó, o tema vai ser, falei, a banca gosta de questão relacionada ao índio, então vai ser a questão da violência contra os povos indígenas, e foi exatamente o que caiu. Nesse caso aqui, a gente vai descartar, né, porque tem que estar relacionado à questão da segurança pública. Então, tudo isso eu levo em consideração. Ok, gente? Eu acho que vai cair isso. Não é como jogar na loteria, não. É pensar como os elaboradores de item da banca. Então tá aqui, gente, olha só. Se você quiser discorrer, tá aí. Considerando que os fragmentos do texto apresentados tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. A importância do letramento digital dos usuários da internet, da preparação, né, dos agentes de segurança pública ou do policial civil, por exemplo. Ou a banca pode colocar aqui agente e colocar lá, num dos aspectos, a função, a importância do policial civil no enfrentamento desse tipo de crime, por exemplo, tá? Ao combate ao estelionato digital. Professor, não sei nem o que é isso. Obrigação só você saber, tá? Tem matéria de revista aí que deu aula sobre esse tipo de coisa, que é algo da atualidade e que está relacionado à questão da segurança pública, tá? E também é um dos tipos de preferências temáticas que a banca Sebrasp ela tem. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: noção e exemplos de estelionato digital, políticas públicas para o letramento digital dos usuários da internet diante das constantes ameaças no universo virtual. 3. Medidas eficazes para o enfrentamento a esse tipo de problemática. 4. Papel do policial civil nesse tipo de óbice, por exemplo. Então, é nesse sentido, mais ou menos, que vai vir a sua prova discursiva, né? Tá? Nesse caso aqui. Então, a banca, como eu falei, às vezes ela coloca os aspectos, o texto motivador aspecto, e às vezes ela faz esse tipo de coisa. Então, olha só, o seu texto
de no máximo 30 linhas, tem que explorar, ok? Tem que discorrer sobre, tem que analisar a questão aqui, fatos e informações sobre a frase do tema, bem como os aspectos. Você explicou, você analisou, deu exemplo, deu conceito, é provável que você consiga fechar conteúdo. Gente, já caminhando para o final do nosso primeiro vídeo, eu espero que nesse primeiro vídeo já tenha lhe ajudado aqui para você entender mais ou menos aquilo que lhe aguarda, tá? Nessa prova discursiva aí do concurso da Polícia Civil, Banca Sebrasp, ok? Então, só reiterando aqui, certo? Na composição da nota da prova discursiva do Sebrasp, ela tem uma fórmula fria, que é importante que você consiga escrever seu texto em até 30 linhas. Então, como eu disse, é uma diferença. Gente, centésimos em prova de concurso público fazem muita diferença. Ah, então, nesse caso, eu sugiro estrutura coringa. Caso, por exemplo, você tenha dificuldade de escrever bastante, que algumas pessoas já preferem assim, tá? Então, estrutura coringa, que aí você vai conseguir discorrer sobre todo o conteúdo, explorar o número de 30 linhas aí. Grade de avaliação da banca, eu acho ela muito clara, gosto particularmente, tá? E como eu falei, costuma de vez ou outra descontar, não todos, mas tem uns avaliadores dessa banca que fazem isso. Erros bobos, como ausência de pontos nos is, a questão da perna no T, não precisa nesse caso aqui colocar título, você já, como eu falei, já pode começar o texto direto e etc e tal. Falo isso com propriedade, com exemplos, tá, gente? A banca, claro, ela ama uma das minhas estruturas, certo? Tem outras também. Vou ter nesse e-book que eu estou preparando para vocês, certo? Então, TRT8, nota boa, CE, Pernambuco, TJCE, TJ Espírito Santo. Isso aqui só para você ter uma ideia, tá? E aqui futuramente tenho certeza que vai ter também no concurso mais recente aqui, né, do estado do Pará, da Polícia Militar. Diga-se de passagem, um tema bem assim que eu achei muito pesado. Muito aspecto, embora ele esteja no conteúdo específico, né, crime militar, em tempo de paz, esse tipo de coisa, mas eu achei muito aspecto. E aí, meu irmão, prevejo trabalho para quem vai avaliar, que nem todos os avaliadores do Sebrasp, eles têm formação em direito, tá? Às vezes é só questão da formação mesmo de letras. E aí, como é que vai ficar a questão do conteúdo para ver tanta coisa, tá? Então, claro, eu estaria aqui. E nesse caso, um dos aspectos positivos da banca, tem aspecto negativo, tem sim, mas um dos aspectos positivos é a questão de humildade, né, entre aspas, para analisar recurso. Realmente, tá? Se for o caso de seu texto ele for mal avaliado e você fizer um recurso, tá? Eu tenho vários exemplos de vitórias, né, contra essa banca aí, recurso que eu impetrei contra essa banca. Então, pela humildade, entregar os pontos que o candidato merecia. Então, tem banca que não faz isso, que não quer reconhecer, certo, gente? Tá? Então, meu abraço aqui. Mais uma vez eu peço perdão por esse meu local improvisado aqui de estar preparando esse vídeo para você. Peço perdão, desculpa por qualquer coisa. Ó, te convido desde já ao próximo vídeo e já fica atento aí. Professor, tem interesse no e-book, tá? Eu acredito que até no final do mês, tá? Do mês de dezembro, já esteja divulgando, publicando o material para você estudar, já para essa prova que vai ser no ano que vem, aliás, no início do ano que vem, né, mês de fevereiro, mas nem por isso você vai deixar para treinar depois, ok? Um abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.